Sejam todos bem-vindos no trabalho do Evangelho, Vibração em Paz, das quintas-feiras. Hoje quem vai administrar a palestra vai ser a Priscila Mensinger. Ela vai também fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a mensagem. A prece inicial e final, o Adilson Zanardi. A vibração do passe por mim, Marcelo Volê. A vibração das águas, Abel Alpendre. Então, vamos aproveitando, fechar os olhos, elevar o teu pensamento ao Cristo, aquele Jesus bem próximo de ti. Se alguns já conversam com Ele, abre a mente, converse agora. Se outros lembram nele no Rio Jordão, saindo após ser batizado por João Batista, e trazer todos esses discípulos junto a Ele, é o que Ele quer de nós. Além disso, trazer essa harmonia que Ele sempre nos ensinou através das parábolas, do Sermão da Montanha. Sinta essa energia, traga essa luz, para que a gente possa aprender mais um pouco, tanto nas vibrações, tanto na palestra, mas também com esses mentores. E assim então, nós vamos acompanhando o Adilson com a prece inicial. Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui essa noite para ouvir um pouco mais de suas mensagens e dos seus exemplos. Agradecemos aos nossos mentores individuais que nos incentivaram a estar aqui esta noite e que, estando aqui, possamos aproveitar este momento para o nosso reabastecimento espiritual. Rogamos que toda essa espiritualidade amiga, os mentores desse trabalho, nos envolva com muita paz, que envolva Priscila e ampare as suas para que tenha as melhores palavras para nós esta noite. Que esse trabalho transcorra em harmonia, muito amor e que seja muito proveitoso a todos nós. E que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. E do livro Vigiai e Orai, tarefas significativas. Visitar o doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a xícara de leite a quem deva tomar um remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para o desesperançado, dar presença incentivando os companheiros a se perseverarem, não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio a quem esteja em prova, falar edificando, não tecer comentários desairosos, cuidar do jardim. Eis alguma das tarefas mais significativas para quem realmente deseja ser útil. Bom, nós vamos conversar hoje, o nosso assunto é união fraternal.
E sobre a união fraternal, Chico Xavier nos ensinou que viver em fraternidade é sentir solidariedade e união com os outros. E segundo Chico, nós devemos assim viver independentemente das diferenças individuais. Fraternidade é um princípio moral e social que implica no amor ao próximo. Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós devemos lembrar que lei de sociedade é, inclusive, uma das leis morais. Todos nós devemos concorrer para o progresso nosso mesmo, individual, e o do próximo. Tem que ser mútuo esse desenvolvimento. Nenhum de nós possui todos os conhecimentos. Não existe entre nós o sabe-tudo e muito menos o dono da razão. Mas são pelas relações sociais que a gente se completa. Nesse sentido de nos assegurar o nosso bem-estar e de assegurar o progresso. Como a lei de sociedade, a sociedade é uma lei moral, fica implícito que nós não estaremos bem, felizes, completos, e muito menos vamos progredir trancados, sozinhos, na nossa própria concha. O progredir e estar bem está incluído nesse social, nesta sociedade. Por isso que nós temos necessidade um dos outros. O isolamento não nos faz bem. Mas a gente sabe que, de contrapartida, viver em sociedade nos apresenta desafios. Não é simples nem tranquilo por vezes. E quando a gente tem que falar de desafio social, de romper barreiras sociais, não tem como, estarmos com o Evangelho e não falarmos do bom samaritano. O termo bom samaritano surgiu numa parábola bíblica do Novo Testamento. E, atualmente, é uma expressão muito usada, muito generalizada, quando a gente quer indicar alguma pessoa boa, que é gentil, que é atenciosa com o próximo, a gente diz, é um bom samaritano. Então, o samaritano é aquele que olha o outro, é aquele que aplica a tal da fraternidade. E essa parábola surgiu quando um doutor da lei questionou Jesus sobre quem seria o seu próximo. E para responder, Jesus contou a ele a parábola do bom samaritano, que diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e o deixaram morto, quase morto, ali no chão. Aconteceu de por ali estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, o tal conhecido como um homem da lei. E quando ele viu aquele homem no chão, ele passou para o outro lado da rua. E assim também fez o levita. Quando chegou no lugar, viu aquele homem, assim como o sacerdote, atravessou a rua. Mas um samaritano que estava de viagem chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, exerceu a fraternidade. Se aproximou do homem, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou ele sobre o seu próprio animal, levou esse homem a uma hospedaria e lá cuidou dele. No dia seguinte, ele deixou dinheiro, deixou 2 denários ao hospedeiro, ao dono
do abrigo e lhe disse: por favor, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei as despesas. E aí Jesus pergunta, para o doutor da lei que havia lhe feito a pergunta sobre o seu próximo: qual destes para você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E a resposta foi: aquele que teve misericórdia. E Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Vamos então compreender um pouquinho os personagens, dessa parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. A gente pode entender esse descer, que aparentemente é geográfico, de uma cidade para outra, mas se a gente parar para pensar, esse descer representa as nossas quedas de pensamento. Quem de nós aqui não tomba durante o dia? Quem daqui já não foi da fé para a desilusão? E aí a gente tem que lembrar que quando a gente tem esses tombos dos pensamentos, a gente abre espaço para que as dificuldades se instalem nas nossas vidas, assim como fez este homem. O sacerdote e o levita, eles eram homens da lei. Eles eram considerados profundos conhecedores do sacerdote. Mas, ao encontrar um ferido, ao encontrar um necessitado, eles se recusaram a exercer a fraternidade. Eles deixaram claro ali a falta de ação, da prática, pois todo o conhecimento do sacerdócio que eles tinham não devem ser ficados na teoria, eles precisam ser praticados. E não foi o que esses homens fizeram. E quem era o tal do samaritano? O samaritano, ele era um indivíduo natural da região da Samaria. Todo aquele que nascia na Samaria era um samaritano. E na época de Jesus, muitos dos judeus literalmente odiavam, é um termo forte, mas é o que está nas escrituras, odiavam os samaritanos. Porque eles consideravam esses samaritanos impuros. Principalmente esses doutores das leis ali acima citados. Mas por que os samaritanos eram impuros? Houve uma época em que a Samaria foi tomada pela Assíria. E o rei assírio levou muitos israelitas para outras cidades, também de sua posse, assim como trouxe outros indivíduos de outras cidades para viver na Samaria. E é lógico que isso trouxe uma miscigenação. Os samaritanos acabaram se misturando, convivendo com esses outros povos que estavam na cidade. Então, por isso, eles eram considerados impuros, porque eles haviam se misturado com as outras pessoas. Mas foi ele, este samaritano, ou este homem puro, como cada um queira dizer, que colocou em prática a fraternidade. Porque foi ele que estendeu a mão. Foi ele que limpou as feridas, que zelou e que afastou o preconceito. Foi ele que garantiu abrigo e se responsabilizou pela recuperação daquele homem. Esse samaritano, então, ele rompeu com o padrão social da indiferença. Esse homem, ao ver o ferido, ele não questionou a sua naturalidade, a sua religião, a sua cultura, os seus ideais. Ele simplesmente amou, fazendo aquele homem aquilo que gostaria que lhe tivessem feito. Se hoje, em pleno 2025, muitos de nós têm dificuldades em romper barreiras sociais, este samaritano fez isso naquele tempo. Este samaritano
talvez sem conhecer o termo fraternidade, muito menos a sua definição, o fez com leveza, com simplicidade e com bondade. A gente tem que lembrar que caridade, como amor em ação, é um movimento natural da vida. Aquele que é solidário, que entende a fraternidade, compreende que a única linguagem, que a linguagem universal, é o amor. E, portanto, esse ser, quando atinge essa compreensão, acaba agindo em benefício do próximo, mas principalmente de si mesmo. Então, ajudando, ele termina ajudado. Socorrendo, é ele o socorrido. Como eu disse no começo, viver em sociedade é um desafio. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós temos histórias, bagagens, as nossas culturas, a nossa intelectualidade, os nossos conceitos do que é moral ou que não é moral, são diferentes. Temos famílias diferentes. Realmente não é fácil conviver. Porém, a gente precisa ter consciência de que a união fraternal é o único caminho que vai permitir com que a gente cresça, com que a gente evolua e que a gente seja feliz. Não alegres, eu estou falando de felicidade. Porque a felicidade é aquilo que fica em nós. A alegria é aquilo que surge em pequenos momentos, em pequenas notícias. Mas aquele homem que é feliz, ele é feliz sempre. Aquela pessoa que é alegre, está alegre ali, por 5 minutos. A gente precisa entender que o que a gente precisa buscar em nós, para nós, é a felicidade. É estranho seria se todos nós pensássemos da mesma forma e acreditássemos nas mesmas coisas. Gente, imagina, ia ser muito chato. Né? Sem divergência, não há reflexão, não tem evolução. Para a gente viver em sociedade de forma saudável e construtiva, a gente precisa entender que nós não precisamos concordar, muito menos seguir exatamente o que o outro pensa. Mas a gente não pode esquecer, por momento algum, que o nosso papel é respeitar e entender que, apesar de diferente, temos, sim, independente dos nossos ideais, os mesmos direitos, sem sermos motivos de chacota ou de desrespeito, e muito menos de descaso. O Espiritismo nos ensina que nós somos seres únicos, que cada um de nós é um ser. Estamos todos aqui neste salão, no mesmo horário, no mesmo dia da semana. Muitos de nós fazemos isso todas as semanas, mas isso não nos torna iguais. Cada um aqui, cada um de nós que está nesse salão hoje, tem um objetivo para estar aqui, tem uma história que o trouxe aqui, tem conceitos que o mantêm ou não aqui. Mas ainda assim, nós temos que estar aqui, todos juntos, e temos que respeitar os espaços de cada um. Senão, isso aqui seria uma bagunça se não fosse o respeito. Estaríamos aqui invadindo um lugar no outro. Se nós estamos aqui de forma civilizada, é porque nós estamos nos respeitando. São as nossas diferenças e o nosso poder de conviver com elas que nos faz ir além. Quanto maior a diferença, maior deve ser a inclusividade e o respeito. No livro Obras Póstumas, Kardec faz a seguinte colocação: a fraternidade diz, um por todos e todos por um. Veja que nessa frase, ele não explica quem é um e quem é o outro. É assim,
Um por todos e todos por um. Não assim, desde que. Não tem observação. A frase é curta, simples. E aí ele completa. O egoísmo diz, cada um por si. Na segunda parte da Revista Espírita, olhem a data, de 1862, Kardec lembra que a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Fraternidade significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência. Fraternidade é a aplicação da máxima: agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Fica claro também que fraternidade não é tarefa simples. Não é tarefa fácil. Para sermos fraternos, precisamos sair das nossas convenções, do nosso mundo, daquilo que a gente, na nossa leve pretensão, considera correto. Mas é um ato, é uma forma de viver que nós precisamos exercer, se quisermos evoluir, se quisermos sermos felizes. E a observação de Kardec nessa mesma revista segue e diz: enfim, união fraterna é uma atitude, é uma forma de agir, é um ato, é uma ação de um para com o outro. Sem fraternidade, tudo é difícil e instável. E Kardec encerra: se um grupo pretende ter ordem, tranquilidade e estabilidade, é preciso que neste grupo reine um sentimento fraternal. Porque todo grupo ou toda sociedade que se formar sem ter por base a fraternidade não terá a menor vitalidade. Que pensemos, que saibamos que sociedade a gente quer, que seres a gente quer. Porque se a gente quer uma sociedade mais leve, que realmente tenha amor, que realmente seja feliz, precisa começar em nós. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos então buscar uma posição confortável, fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima. Vamos colocar novamente a imagem desse Cristo bem perto de ti. A imagem de Jesus, como você mesmo elaborou, trazendo toda essa informação. Nosso grande mestre trouxe essa novidade do amor, mas muito mais, de um Deus do universo, de um Pai que ama muito nós. Todos nós somos amados por esse Deus. E é isso que nós tentamos trazer nos nossos dias, sentir esse amor de Deus. Por isso, a fraternidade, a caridade, a benevolência faz parte. Vamos pedindo também aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado por Dr. Bezerra de Menezes e professor Eurípides Barçanufo,
que nos envolva, trazendo as servas de Maria, as servas de Claro, também os franciscanos. Sinta essa espiritualidade atingindo esses mentores do Hospital Alvorada, tão presente no nosso trabalho. Então nós vamos pedindo aos médiuns que se colocam agora numa postura de captação de energia e sinta essa luz. Médiuns que já foram preparados nessa noite, nessa madrugada, para o encontro dessa quinta, e uma nebulosa se forma bem no alto do salão, espargindo essa luz. Nós vamos sentindo. E mentores com cada médium, já inteiramente ligado, começa esse passe misto, fazendo todo o equilíbrio dos nossos centros de força. E essa luz entra no alto da cabeça, o coronário, energizando todo esse campo, descendo para o frontal, bem na altura da testa, entre os olhos. Sinta uma luz, uma leve caloria, trazendo esse equilíbrio para você. Descendo para o laríngeo, na altura da garganta. E se completa então os pensamentos positivos, as palavras edificantes, o agradecimento a esse amor a Deus. Por onde passamos, servindo o próximo, também estamos servindo a nós mesmos, fazendo uma caminhada feliz, de um campo aberto de flores. E essa luz desce para o cardíaco, massageando bem na altura do coração. Que gostoso sentir essa presença de Deus, esse amor incondicional a nós, que estamos aprendendo a sentir como Ele nos ama. E sai uma luz do nosso cardíaco, onde nós doamos para a pessoa do lado esquerdo, do direito, da frente, de trás, unindo uma luz só. Somos todos únicos hoje em energia, recebemos tudo igual, porque nós nos misturamos e estamos doando um a um o que nós temos de melhor e recebemos de cada um o que necessitamos. E essa luz vem descendo para o esplênico, na altura do baço, ainda energizando, ainda recolocando todas as células, alimentando as células, indo agora para o gástrico, na altura do estômago, dissipando esse acúmulo de energia, muitas vezes até pelo excesso de alimentação, ou a falta, o nervosismo. Então ele é dissipado, equilibrado. E a luz vai descendo para o genésico, no baixo ventre, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem embaixo do cóccix. Vai energizando e vai aumentando essa energia, subindo pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, de uma forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e a explosão de luz se faz presente. É nessa hora que os caravaneiros fraternos nos carregam até o nosso lar, oh bendito lar maravilhoso. Uma luz tão forte entrando pela porta, indo a todos os cômodos, os quartos,
tirando todos os miasmas, qualquer negatividade, equilibrando, limpando, deixando uma vibração etérea de muito amor. Se porventura alguém com quem moramos precisa de ajuda, que esses mentores possam ir ajudar, fazer todo esse acompanhamento, todo esse equilíbrio. Vamos também elevar o nosso pensamento e esses mentores ao local do nosso trabalho, que possam ser todos energizados, unidos, colaboradores com seus chefes, patrões, tudo no equilíbrio, só no objetivo único de fazer a sua profissão prevalecer com muito amor e carinho. Se porventura estamos à procura de um novo emprego, que possa abrir essa mudança com todo esse equilíbrio. Trazemos isso porque sabemos que Deus nos ama e nós agradecemos todo esse estágio. Vamos então agora voltar aqui para o salão do Paz e Amor, para que possamos trazer toda essa energia de anjos, arcanjos e serafins que nos envolve, que traga na sua mente cada vez mais essa ligação, porque, como eu já disse, somos muito amados, muito mesmo. O amor de Deus ainda é incompreensível nessa nossa fase ainda. E assim, com esse amor, nós vamos colocando o nosso pensamento às urnas lá na frente, primeiramente a dos encarnados, que esses mentores possam colocar a cada escrita, a cada pedido, fazer esse trabalho de conscientização do que precisa, tanto em qualquer parte, médica, ou equilíbrio espiritual também, ou união, que cada equipe possa ajudar a fazer essa reorganização. Vamos agora então elevar o nosso pensamento às urnas dos desencarnados, que eles possam receber toda essa energia de amor, porque nós ficamos tristes, mas quando eles chegam na verdadeira vida espiritual, são reconhecidos pelos mentores, pelos seus parentes que já estão lá. É motivo de festa. Enquanto choramos aqui, lá se faz festa. Pelo agradecimento da reencarnação e por tudo que fez nessa vida. São momentos maravilhosos. A saudade fica, mas o amor é eterno. E assim então, o tanto que agradecemos a esses mentores, ao Cristo, a todos que trabalham nos ajudando, e nós vamos dando sequência agora para a magnetização das águas com o Abel. Vamos então nos unindo
nesse ambiente fraterno que nos envolve a todos, nesse ideal de aqui aprendermos, de aqui nos ajudarmos, aprendermos e nos unirmos ao Cristo. E assim vamos mentalizando a natureza, aquele quadro da natureza que mais nos toca o coração, que mais nos retempera a alma, nos fortalecendo ao respirarmos o oxigênio, aquele aroma da manhã junto na vegetação, os pássaros que cantam, o amanhecer ensolarado que nos aquece e que nos envolve a todos em um novo dia, uma esperança nova que surge em nossos corações. E assim nos unimos a essas equipes queridas que aqui estão, que do Hospital Alvorada vão transformando esses elementos da natureza na medicação necessária a cada um de nós. Esta medicação que é depositada nos nossos vasilhames, transformando as moléculas da água que portamos nesses vasilhames, transformando nesse remédio necessário a cada um. Seja na nossa necessidade psíquica, emocional, física, que ao tomar esta água durante a semana possamos fazê-lo acompanhado de uma prece, de agradecimento por tudo que aqui recebemos, e da mesma forma direcionamos essas vibrações, essa fluidificação medicamentosa junto aos nossos irmãos nos hospitais, nas enfermarias, nas emergências, junto aos seus tratamentos, também aos nossos irmãos que estão nos seus lares, os nossos irmãos idosos, nas casas de repouso, para que ao tomarem a água também revigorem as forças físicas e também o fortalecimento emocional. Pedimos também por aqueles que estão com necessidade junto nas ruas, que vivem nas ruas, os nossos irmãos também da Cracolândia, como assim conhecemos, mas que são irmãos tão necessitados também desta água, desse medicamento, que a equipe espiritual saberá como chegar até eles. E assim nos unimos nessas vibrações de paz, de amor, de auxílio, junto a essa natureza querida, essa natureza tão enriquecedora de energias que nos fortalece e nos anima a cada dia. E assim, agradecidos ao Pai, agradecidos a Jesus, vamos dando continuidade aos encerramentos dos trabalhos de hoje. Assim seja. Agradecemos a toda essa espiritualidade amiga, aos mentores deste trabalho, por todas as benesses que aqui recebemos essa noite. Agradecemos pelo acolhimento carinhoso com que fomos recebidos ao entrar neste salão. Agradecemos pela mensagem que nos foi passada essa noite, que possamos refletir de que quando somos mais solidários, mais fraternos, quando fazemos o bem ao outro, a nós também estamos fazendo o bem. Que possamos ser esse farol iluminado, aonde nós estivermos, com a fraternidade, respeito e muito amor a todos. Agradecemos essa espiritualidade por todas as bênçãos que aqui recebemos, para o nosso equilíbrio, para o nosso fortalecimento, para o bom ânimo que temos, para seguirmos firmes em nossa caminhada. Que tenhamos todos nós uma semana de muita paz, de muito amor, de harmonia em nossos lares, e que possamos nos manter firmes, fortes, diante de todas as dificuldades. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo amparo, pela bênção, e que esse Mestre bondoso ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus.
Nós voltamos então nos recados finais, sempre alertando sobre o Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar é a nossa base que a gente pode construir para a nossa evolução. É um dia só da semana, daquele mesmo horário, aonde você convida através do Evangelho a esses mentores chegar na tua casa, ler uma parte do Evangelho, pôr uma água para fluidificar, mais ou menos como a gente faz aqui. A gente evita um pouco discutir, né? No começo a gente quer ler o Evangelho e aí abre para discutir, dialogar, né? Então é meio complicado. Eu aprendi assim, né? Vamos respeitar esses mentores que chegam até nós, né? Então, por exemplo, se faz o domingo às 10 da noite, é aquele domingo às 10 da noite. Ponto final, sempre. Se por acaso não vai estar, já prepara com a espiritualidade aonde você vai estar. E quais são essas mudanças? Se nós percebemos hoje, Jesus veio trazer para a gente que o nosso ensinamento para chegar a Deus e para receber esse amor de Deus é através da caridade, da fraternidade. É equilíbrio. Então, de maneira nenhuma no Evangelho do Lar, mesmo que a gente tenha tantas dificuldades, ou muitas vezes até discussão, né, no próprio lar, que não deve ter, na hora esquece. Não dá, esquece. Respeita o convidado. Pode ser Jesus. Respeita esses mentores que chegam no lar de vocês. E isso vai se construindo, e é maravilhoso, maravilhoso. Cada vez mais se une, cada vez mais tem esse equilíbrio. É uma mudança espiritual que vai te trazer benefício para o corpo e o lar onde vocês moram. Tá? Espero que cada vez mais estejam fortes esses lares e que a paz, o amor do Cristo envolva e que na próxima quinta-feira nós nos encontramos novamente para esse evangelho de amor. Muita paz. De luz, paz e amor em Jesus.